Continuamos aqui no programa Viver é Melhor, conversando com o Dr. Celso Bregal da Neves, cirurgião vascular, a respeito de varizes. E a gente vai agora, então, neste bloco, respondendo as perguntas dos telespectadores, que a gente tem muitas aqui para responder, e a gente vai tirando as dúvidas sobre tratamento no decorrer da conversa. A Maria da Conceição Feitosa, da cidade do Rio de Janeiro, ligou para a gente. Obrigada, Maria, por sua audiência. Ela conta que está com uma dor no joelho e quer saber se pode ser alguma coisa ligada às varizes. E quais são os sintomas? Geralmente dor muito específica no joelho não tem relação com as varizes. As varizes, elas causam uma dor mais difícil de caracterizar, um desconforto na perna. Quando é bem localizada, geralmente pode ser um desconforto na articulação, um desgaste da articulação, uma dor crônica relacionada à articulação própria do joelho. Aí tem avaliada por um cirurgião vascular também, mas por um ortopedista para fazer o diagnóstico correto. Mas os sintomas de varizes, como eu falei, são esses. Geralmente é uma dor em peso na perna. A gente não sente a dor no joelho, exatamente, mas assim na parte... Exatamente, tanto que quando a gente pede para o paciente, aponta para mim onde é a dor, ele não consegue, às vezes, determinar onde é. Ele não consegue chegar. Se o paciente chega e aponta com um dedo, geralmente não é relacionado a varizes. Pode ser alguma complicação de varizes, tipo flebite, alguma coisa, mas não o quadro, né, normal de varizes. Luciana Vieira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mandou um e-mail para a gente. Ela conta que é mãe de uma menina de 11 anos e observa que ela já tem várias veias aparentes na perna. Quer saber se isso pode ser sinal de varizes e que tipo de exame ela pode fazer para identificar, já que os avós maternos e paternos tiveram problemas vasculares. Não, né, crianças, geralmente as varizes elas começam a desenvolver a partir dos 14, 15 anos de idade. Então, é que as crianças geralmente têm a pele muito fininha, né, muito delicada, e às vezes aparecem veias normais, como eu falei, varizes são veias dilatadas, tortuosas, que estão saltando na pele. Só o fato de veias visíveis não significa que são varizes. E o melhor exame é o exame clínico, passar com um especialista que ele vai avaliar e vai poder tranquilizá-la. Mas não por enquanto. Não por enquanto, não por enquanto. A Valquíria Rosa Cirilo Ferreira, de São Paulo, capital, diz que fez um exame e o resultado deu que ela está com flebite. Ela quer saber se isso tem alguma consequência grave. Ela já teve em uma perna e agora está dando na outra também. Flebite, na verdade, é uma complicação das varizes, é uma inflamação. Tudo que termina com ite, né, amidalite, otite, significa inflamação. E flebite é uma inflamação da veia. Pode ser ocasionada por vários motivos, dentre eles a própria presença das varizes, em que o fluxo fica muito lento dentro. Flebite pode ser aguda ou crônica. Se for aguda, tem que ser tratada imediatamente. Passar com cirurgião vascular ou com um especialista, tratar com anti-inflamatórios, repouso e avaliar adequadamente a extensão. Porque ela falou que tem flebite, mas ela não falou em qual veia, qual a extensão. Dependendo da extensão, às vezes tem que ser tratada inclusive internada. Dependendo de qual veia, se é veia profunda ou superficial. Mas e se é crônico ou agudo, então fica difícil de saber por isso. Mas geralmente, flebite tem que ser tratada de algum modo, né? Porque ela vai se agravando também. Vai, pode. E para ter flebite, tem que ter uma causa. Por que teve flebite? Então, a gente mesmo que agora ela não esteja mais sentindo nada, a gente tem que determinar a causa para evitar com que tenha outros episódios no futuro. Fica, então, a orientação a Valquíria, de São Paulo, capital. Júlia Silva Santos, de Taubaté, São Paulo, tem um filho de 32 anos que tem problemas na veia safena das duas pernas, na parte posterior do joelho. Quer saber qual é o procedimento de tratamento? Então, quando a safena, ela falou, a parte posterior da safena, provavelmente é a safena parva, que nós temos duas safenas, na verdade, em cada perna, apesar de, né, ser famosa, que é a safena interna e a safena externa, que provavelmente é o que está cometido. Para se determinar se vai se tratar ou não, depende muito do calibre e do exame clínico. Eu falei, o principal exame, a gente reforça, é o exame clínico, é avaliar o paciente, determinar a queixa, fazer o exame, olhar as veias e aí sim pedir o exame complementar se for necessário. Mas no exame complementar a gente não trata só o exame, que muita gente pode fazer um exame, eu posso fazer, você pode fazer e ter refluxo. Que refluxo é quando tem o sangue sobe um pouquinho e desce um pouquinho, mas não isso significa que precisa ser tratada a veia. A gente precisa ver o calibre da veia, o quadro clínico. Então, o fato de ter só um exame determinando isso não significa que precisa se preocupar, não. Tem que passar por avaliação, mas não, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Para saber qual é o comprometimento, exatamente, qual a chance de piorar. Exatamente, a gente trata pacientes, a gente não trata exame. Então, às vezes, o paciente, vou dar uma olhada no meu exame, espera ali, o que tem, vamos ver o paciente adequadamente. Porque só o exame, muitas vezes, o exame, por exemplo, pode estar errado. Entendeu? Então, quando a gente vê o paciente, fala, não é possível. A gente pede, às vezes acontece isso. Pede para fazer com outro profissional, em outra clínica, e dá o exame e às vezes é erro de exame. Então, a gente não pode se preocupar só com o exame, tem que passar. Agora, se for um problema mesmo, pode ser que seja necessária uma cirurgia. Às vezes sim, se for, varizes. exatamente, se tiver varizes. Isso é fácil de ver, né? Que as pessoas geralmente, varizes não precisa ser especialista para determinar, mas se tiver varizes calibrosas, se tiver acometimento da safena, muito provavelmente tem que tirar as varizes e a safena também, que a safena, na verdade, é uma veia
a mais, né? Existem as outras colaterais dela que precisam ser tratadas também. Catarina Ribeiro, de Curitiba, Paraná, conta que entrou na academia há pouco tempo e a mãe vive falando que isso não é bom porque ela vai ficar cheia de varizes. Ela quer saber se é verdade e se existe um limite de peso seguro para que ela não venha desenvolver esse problema. Não, geralmente é o contrário. Quem faz exercício é que não tem varizes, principalmente exercícios aeróbicos, de movimentação. Então, na verdade, a gente recomenda fazer. Se a paciente estiver na esteira, fizer bastante esteira, a hora que sair da esteira e olhar para a perna, vai falar, nossa, por quê? Porque teve uma vasodilatação, foi mais sangue para a perna e o sangue tem que voltar, às vezes ficam mais dilatados. Pessoas que puxam ferro, né, que falam, levantam muito peso, pode-se ter aumento pelo aquele mesmo mecanismo que eu falei da pessoa que é obstipada, de fazer muita força e acabar. Mas isso é uma coisa que pessoas que levantam muito excesso, que fazem por muito tempo, não tem uma relação nem com peso, nem com nada, depende muito do biotipo da pessoa, entendeu? Uma pessoa 10 quilos pode ser muito, para outra pode ser nada. Então, não tem relação. Então, de maneira geral, a gente recomenda fazer exercício para evitar varizes. Sedentarismo é fator de aumentar as chances de desenvolver varizes? Sim, é o fator de risco. Por quê? Porque a gente está parado, o sangue vai para a perna, porque para ir é fácil, né? Tem o coração que está bombeando, a gente sente a pulsação, chega fácil. Agora, para voltar, precisa da movimentação adequada da panturrilha, e o sedentarismo leva a outro problema, que é a obesidade. Então, junta a falta de movimentação da panturrilha com a obesidade. Então, o sedentarismo é um fator de risco importante para a doença venosa. A sobrecarga nos membros inferiores. Exatamente, acaba sobrecarregando tanto o sedentarismo quanto a falta de exercício. E aqui que acontece quando tem sedentarismo? O músculo, a panturrilha é como se você tem que entender, a panturrilha é como se fosse o coração da perna. Então, se a gente não, do mesmo jeito que a gente tem que fazer caminhada para o coração ficar bom, a gente não tem infarto, a gente tem que fazer caminhada também para a panturrilha ficar bem, com músculo, com tônus bom, com boa condição muscular. Porque se ela atrofiar, a pessoa consegue bombear menos sangue e chance maior de ter varizes. A gente continua aqui respondendo as perguntas dos telespectadores e você que nos assiste, faça o mesmo. Ligue 0310 07 940, 0310 07 940. A Suelen Inácio, de Brasília, Distrito Federal, fala que gosta de se depilar com cera quente, mas quer saber se é verdade que elas causam varizes. Não, isso também é um mito. Esse é um mito, por quê? É o mesmo princípio que eu falei do exercício. Se pegar a cera quente, colocar na perna, a hora que tira a cera, vai dar uma região de vasodilatação. Então, vai dar a impressão que tem o vaso, mas a hora que esfriar a perna de novo, voltar à temperatura normal, vai ver que não tem. Então, não tem relação. A cera quente não tem relação com varizes. Algum tipo de cera é prejudicial? Cera fria, cera quente? Não tem relação. Isso é um mito. A gente não tem nenhum trabalho médico, nenhuma relação médica que comprove esse tipo de relação. A gente tem uma pergunta agora que acho que já dá entrada ao principal tema relacionado ao tratamento, que é a cirurgia. A Cristina de Brito, de Poços de Caldas, Minas Gerais, conta que tem 25 anos e já tem algumas varizes. Ela queria muito fazer o tratamento, mas minha mãe vive dizendo que elas voltam. Então, que é melhor ela esperar para tratar quando estiver mais velha, quando já tiver filhos. O que o senhor acha? As varizes voltam mesmo depois da cirurgia? Não, as varizes não voltam. Na verdade, a gente tem embaixo da pele uma rede de veias que a gente não vê porque são normais. Então, o que acontece? Quando a gente opera, tira as varizes, ou faz espuma, ou faz laser, a gente depois entra em detalhes de cada tratamento, a gente tira a veia. Então, essa veia não volta. A veia tirou. O que pode acontecer no futuro é aparecerem outras veias. Aí fica aquela paciente sempre pergunta para a gente no consultório, e aí, mas eu tiro agora, eu quero ficar grávida? Depende muito de cada grau de doença, de como a paciente encara aquele problema. Tem paciente que tem fobia, por exemplo, de usar uma saia, de ir em praia, e aquilo ela vai esperar o quê? 4, 5, 6 anos, esperar ter 1, 2 filhos, vai operar com o quê? 40 anos, vai passar toda a adolescência, a puberdade com esse problema? Então, não, a gente opera, a cirurgia é uma cirurgia relativamente simples, o paciente geralmente, na maioria dos casos, vai embora para casa no mesmo dia, e aí opera, resolve o problema, vai para casa e depois, no futuro, se aparecerem outros, que a gente não tem certeza, aí pode fazer, complementar, fazer cirurgia, mas às vezes não volta, porque a gente tira as veias. Entendeu? Mas aí de decidir ou não depende muito. Se a paciente tem, às vezes tem 2, 3 veinhas dilatadas, vamos esperar, eu quero engravidar daqui a 1 ano, espera um pouquinho, não tem problema. Porque aí faz de uma vez só. Exatamente, é uma conversa que a gente tem com cada paciente, entendeu? Não dá pra gente generalizar, mas não, tem que operar antes, ou o paciente a gente vai conversar, determinar o quanto a paciente está incomodada ou não com aquilo, então vamos esperar, às vezes tem muitos vasinhos, às vezes os pacientes acham que são varizes. A gente faz algumas aplicações, e aí resolve um pouco, espera mais um tempo, entendeu? Então, depende de cada caso. A gente está recebendo aqui outras perguntas. A Lucilda Miller Ferraz, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul,
está querendo saber sobre varizes com trombose nas duas pernas. Qual o tratamento mais adequado para esse tipo de problema vascular? Quando tem trombose, aí muda totalmente o quadro. Trombose venosa é uma urgência vascular. Então, a gente tem que tratar geralmente com anticoagulantes, e tem que ser tratada intra-hospitalarmente, a gente trata dentro do hospital com anticoagulante e às vezes fica internado. Então, aí a gente tem que ver se a trombose é aguda, é crônica, tudo, mas trombose, de maneira geral, trombose venosa tem que ser tratada diferente de varizes, não é tirar a veinha, é tratar com remédio para tentar ir dissolvendo esse coágulo aos pouquinhos. E fazer um acompanhamento... Acompanhamento prolongado e principal, determinar a causa. Principalmente em paciente jovem, não é normal ter trombose. Então, tem fatores que são trombofilia, são fatores próprios do sangue que podem predispor a ter trombose. Mas a gente tem que investigar, principalmente tratar adequadamente e investigar por que teve trombose. A gente agradece a Lucilda Miller Ferraz de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, pela audiência e pela participação. E ela tem que procurar, então, logo um especialista. Exatamente. No Rio Grande do Sul tem ótimos especialistas que a gente conhece. A gente agradece também a Sandra Regina Lage Silva, de Carapicuíba, São Paulo, que também está na nossa audiência. Muito obrigada, Sandra. Ligou pela primeira vez, fique sempre à vontade. Ela quer saber o seguinte: ela tem coceiras na perna e chega até a sangrar e faz feridas. O dermatologista diz que é eczema varicosa. Eczema varicosa. Ela já fez 3 anos de tratamento com a dermatologista, mas continua voltando o problema. Ela quer saber se tem que se tratar com cirurgião vascular. Se o eczema for varicoso, sim. Porque eczema, na verdade, é uma inflamação da pele. A pele fica inflamada, fica vermelhinha, às vezes sai um pouquinho de secreção de líquido, da coceira, é isso mesmo. E tem causas, pode ser alérgica, pode ser medicamentosa, e tem o eczema varicoso, que é um dos sintomas, aquele que eu falei da coceira, do prurito. Se o eczema for varicoso e não se tratar as varizes, o eczema não vai sair, porque você não tirou a causa do eczema. Então tem que procurar um cirurgião vascular, porque vai ser avaliado para confirmar o diagnóstico. Se for mesmo um eczema varicoso, aí sim vai se tratar as varizes, se tirar, operar, e aí provavelmente sim vai melhorar o tratamento só depois que... Porque se há 3 anos ela faz tratamento com dermatologista e não resolve, é porque a causa continua lá. Exatamente. Não adianta tratar só com remédio, pomada, se a gente não tirar as veinhas, que são geralmente o que está causando o problema. A cirurgia para retirada das veias, ela pode ser feita a partir de que idade? Geralmente, assim, a gente espera pelo menos o crescimento acima dos 18 anos de maneira geral, mas é que é raro a gente ter. Eu, particularmente, não lembro de ter operado o paciente mais jovem do que 20 anos, pelo menos. Então, na verdade, a partir dos 18, a partir do momento que a pessoa adquiriu o seu crescimento, não está mais em fase de crescimento, adquiriu maturidade, então acima, geralmente, da idade adulta. Mas aí a gente vai avaliar cada caso, às vezes espera mais. Para operar paciente jovem, assim, geralmente tem que ter um quadro muito evidente de varizes. Por quê? Porque o paciente é jovem, ela vai ficar grávida, ela vai ter, né, a vida pela frente. Então, se for pequenas veias, tudo a gente acaba acompanhando, faz aplicações, não necessariamente. Mas é raro a gente operar paciente jovem. Jovem que eu falo acima, mas menor que 18 anos, eu acho temerário operar. A gente encerra aqui esse momento agradecendo muito ao Dr. Celso. A gente sabe que ainda tem muitas perguntas para responder sobre o assunto, nosso tempo acabou hoje, mas já fica então o convite para que volte outras vezes ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. Celso Bregal da Neves, cirurgião vascular e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular em São Paulo, sobre este tema que atinge tantas pessoas na nossa população. A gente continua sempre aberto a que você mande as suas perguntas, vamos abordá-lo numa nova oportunidade. Fique sempre à vontade, mas agora em especial você é nosso convidado para um momento muito importante aqui na nossa programação. Vamos acompanhar todos juntos as palavras do jornalista Paiva Neto.